serenar o nosso coração, a nossa mente e buscando junto ao nosso Pai Maior, aos amigos da espiritualidade, a permissão para abrirmos nossos estudos dessa tarde, recebendo a nossa irmã fraterna, que irá conduzir o tema, o perdão. Querido Deus, muito obrigada por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, amparando e recebendo a cada um que adentra na sala, unidos pela doutrina. Nos cubra com Teus fluidos amorosos, para que possamos sempre servir com a humildade, com a paciência, com a tolerância. Permita que cada palavra, cada ensinamento que a nossa irmã irá compartilhar, que possamos abrir nosso coração, abrir a nossa mente, para juntos multiplicar para o nosso planeta Terra e para esse universo infinito energias mais sublimes de compreensão, de perdão e amor. Eu inicio com a nossa mensagem, abrindo portas interiores. 20 de março. O que você pensa? Faz? É como você se comporta? Tem tremenda influência no estado do mundo. Portanto, comece já a olhar o lado luminoso da vida, procurando sempre pelo melhor em qualquer situação. Às vezes, não é fácil e é preciso procurar bem lá no fundo para encontrar. Acredite nessa tarde que todas as coisas funcionam em uníssono para o bem. Coisas funcionam daquelas almas que verdadeiramente me amam e me colocam sempre em primeiro lugar. Sua fé deve ser forte e inabalável. Você tem que estar preparado para se manter à tona mesmo, que a situação possa parecer escura e deprimente. Talvez seja necessário até ver tudo piorar antes de começar a melhorar. Simplesmente acredite que tudo vai acontecer em total perfeição e no momento exato, porque tudo está em minhas mãos. Compreenda que eu estou em tudo, em todo lugar. Não há só ponto onde eu não esteja, e a meta derradeira é a perfeição. Seja bem-vinda, Gônica. Sinta-se ou sinta abraçada e amparada pelos nossos amigos que aqui se encontram recepcionando a todos nessa tarde. E que essa mensagem realmente possa nos fortalecer, que ela possa nos mostrar que o nosso coração e a nossa mente têm a força imensa, infinita do amor. E como eu sempre digo, Deus tudo pode e tudo sabe. Então eu convido que a nossa irmã fraterna possa levantar a sua mãozinha para que ela possa dar início às nossas atividades. Bom estudo para todos
E vamos lá firmar o pensamento para a Frater não cair. Ela não vai cair mais. Descendo, Frater, contigo. Boa tarde, meus queridos companheiros de sala fraterna, porque isso daqui nada mais é que um centro espírita, só que virtual. Não deixa de ser, não é? Cada palestrante que aqui vem coloca para nós um estudo de cada um. E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Se nós formos analisar, nós temos aqui pessoas maravilhosas que nos passam conhecimentos da filosofia espírita e que nos ajuda muito em tudo, né? E daí que oi Marcele, e daí que eu realmente não gosto de me ater aos outros temas, como o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, porque nós temos aqui palestrantes tão bons que eu não estou aqui para competir com ninguém não, entendeu? Eu acho que eles sabem mais do que eu, inclusive, porque se perguntar não vou saber. Então, eu prefiro ficar dentro do que eu faço. É por isso que eu sempre me atenho à parte que eu acho que faz também dentro da doutrina espírita, que é o nosso crescimento espiritual dentro do que nós somos e trazemos quando reencarnamos para nos desfazer dos erros ou coisas que a gente tem que tirar de nós, que é para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então isso é muito importante, porque eu já faço autoanálise, como sempre eu disse, há muitos anos, mas a maioria não faz, não tem facilidade para isso, porque na verdade nos conhecer é a coisa mais difícil que eu tenho encontrado no centro em que eu trabalho. Porque lá eu sou atendente fraterna. Então eu vejo muita dificuldade nas pessoas de verem quem elas são realmente. Eles têm mais facilidade de ver quem o outro é, tá? Tanto que a crítica, as pessoas criticam muito as pessoas à sua volta. Tem uma facilidade enorme de criticar. Mas não olham para o espelho e veem aonde estão os seus próprios defeitos. Então, o que é difícil, venho aqui colocar para cutucar, conforme eu sempre disse, eu vou cutucando, porque aquilo às vezes que eu estou dizendo, as pessoas abrem os olhos e dizem, gente, eu estou dentro desse contexto aí, ó. Eu sou assim, eu faço isso. E aí as pessoas vão se encontrando. Essa é a minha intenção, que as pessoas se encontrem dentro do que eu vou falando, ok? Então aqui nesse trabalho de hoje, o perdão, que eu já coloco que é difícil também, né? A gente perdoar o outro, não é isso? O fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte, disse Mahatma Gandhi. O perdão incondicional é a margem permanente do Cristo. Eu achei essas duas frases muito dentro do contexto. Achei isso beleza mesmo, sabe, para passar para vocês. Então, entrando no tema, dentre as virtudes humanas, o perdão é sem dúvida a mais complicada de se desenvolver em nós. A palavra perdoar soa como um elemento estranho aos nossos sentimentos. Quando tenho de perdoar alguém, significa que tenho de me contradizer, permitir que algo de mim seja destruído. E este algo é um muro de defesa
que estabeleço entre eu e o ser que não perdoa. Nós estamos sempre em defesa. Presta atenção se não é isso. Nós estamos sempre olhando em volta para ver se alguma coisa vai nos acontecer, se alguém vai dizer alguma coisa que nós não vamos gostar, se alguém vai fazer alguma coisa que vai nos ferir, e se a gente... Nós estamos sempre em defesa. É esse tal muro que nós estabelecemos entre nós e as pessoas que nos cercam. Montamos uma guarda armada contra aquele que consideramos inimigo, que são as outras pessoas que nos cercam. Esses são os inimigos. E nos postamos de vigia para não cairmos na tentação de perdoar. O perdão é atributo do amor. Portanto, em qualquer momento, o amor pode nos tomar e nos enfraquecer, destruindo nossas fortalezas. Perdoar é o mesmo que dar a vitória para o inimigo. Somos egressos dos tempos de guerreiros e de lanças em riste. Assim fica muito difícil perdoar. Estamos sempre armados contra as pessoas que nos cercam. Estamos sempre armados. Contudo, os sentimentos e as emoções devem ser estudadas. Um coração doa é um coração cheio de mágoas. E eu já, no ano passado, falei muito sobre mágoa. Quem fica com a mágoa dentro de si é o mesmo que dormir com o inimigo. Porque aquilo perpetua. Você dorme, você come, toma café da manhã, você almoça e está sempre com aquela mágoa dentro de você. Aquilo não sai da sua cabeça. É o tempo todo. E você vai reagindo negativamente dentro do seu organismo de uma forma muito má, muito ruim. E, logicamente, os nossos chakras vão deixando de ter aquela força, vão diminuindo o seu correr, e daí que o nosso organismo físico começa a sofrer as reações dessa mágoa. Então, a gente fica cheia de dores e ferida. Ora, somos feridos de qual forma? Alguém fala ou faz algo que nos agride. Pode ser que nos traia, né? Como tem muito que dizem aí que meu marido traiu, que minha mulher me traiu, coisa assim. Eu sou meio contra isso, mas na verdade isso existe. Ou que nos coloca em situações difíceis perante causas e pessoas. Dependendo da intensidade daquela ação, estabelecemos em nós as paredes que nos protejam daquela pessoa. Destruir a tal parede significa perdoar. Isso, minha querida, a mágoa é só sua, um verdadeiro veneno. E olha, ninguém vai te magoar, é você que se magoa. É você que entra nesse esquema de sentimento que é a mágoa. As pessoas fazem alguma coisa lá fora. E se você aceita o que foi feito, se a sua autoestima é muito baixa, principalmente, você se deixa passar a achar que a pessoa está dizendo uma coisa que está te machucando. Então você se machuca, se magoa, se. Então é você que faz isso com você. Claro, né? Mas como vou perdoar? Como vou me expor a alguém que não mostrou ser de confiança? Como é que eu vou fazer isso? Como vou me entregar novamente àquele ou àquela que num momento qualquer invadiu minha sensibilidade e aproveitou-se da minha inocência, castigando-me severamente? Eis aí o grande empecilho para o perdão. O tempo passa
e alimento aquele que a ideia, reforço minhas fortalezas, e quanto mais tempo passar, mais difícil fica a possibilidade de reatar uma amizade com alguém que me atingiu cruelmente. Sabemos que as almas são individuais e que cada alma, reage de acordo com a sua evolução espiritual, seus conteúdos e tesouros. Sabemos que não se ditam normas de comportamento a ninguém, e tampouco se pode julgar este ou aquele que se conduz da maneira que acha acertada. Porque outro dia mesmo eu estava falando aqui na sala que cada um de nós tem uma verdade. Cada um de nós vê o que é certo, o que é errado, sobre uma visão diferenciada. As pessoas não pensam iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, muitas das vezes, as pessoas se magoam porque alguém fez alguma coisa. Aí, quando você conta esse assunto para a outra pessoa diz assim: pô, mas você se chateou só por causa disso? Pô, que besteira, menina. Por que você está chateada por causa disso? Isso é uma bobagem. Né? Então, para o outro, isso é uma bobagem. Agora, para você, foi um tiro na moleira. Né? Ajudam a lidar com o problema de idiosincrasias, tem demais. É isso aí. As idiosincrasias existem de monte, olha. Mas sim, no caminho da evolução, várias são as oportunidades, vários são os encontros e os desencontros. Ninguém está isento de errar, não é não? Todos nós erramos. E ninguém está de posse da legítima luz que ilumina candeias por onde passa. Assim somos peregrinos de tempos melhores. Assim nos esbarramos, nos ajudamos ou não, confabulamos, criamos boas ou mais situações. Jesus nos ensinou que a melhor forma de viver é em contato com todos. Ele saiu e peregrinar, a peregrinar, e a peregrinar, e a procurar homens. Convidou os homens a construir com ele o reino de Deus na terra. Não se confinou a nenhum templo, né? De ficar dentro do templo e esperar que as pessoas vão até a ele. Porque sabia que pessoas ajudam pessoas e que, embora nem sempre se amem, podem construir umas com as outras para o enriquecimento necessário. Assim vamos aprendendo uns com os outros a dívida e a divina arte de caminhar para Deus. Se aprendemos as lições grandiosas das academias que aqui nós frequentamos, né? Também aprendemos as não menos grandiosas, que são lições dos relacionamentos. Já disse Hussein, conviver é uma arte. E realmente, nós precisamos saber conviver. Um dia ainda vou fazer também um tempo aqui para falar sobre a arte da convivência, que eu sempre falo muito isso lá no centro e falo também aqui até com meu filho, que conviver é uma arte realmente, né? As pessoas acham que conviver é só viver umas com as outras e pronto, e a coisa não funciona assim, sabe? Então um dia ainda vou colocar aqui para vocês. Tanto é assim que homens e mulheres se buscam no afã de construírem uma vida a dois, ou de estabelecerem um interrelacionamento qualquer. Isto é salutar e alimenta as essências de cada um. E quando essas buscas se estabelecem no amplo sentido da responsabilidade conjugal, ou da pura amizade, o amor ali constituído alimenta aquelas almas e elas se rejubilam entre si, dentro dos progressos e das
colocações do plano evolutivo a qual pertencem. Assim amam os brutos e os polidos também. Assim amam os sábios e os ignorantes também. Assim as etnias, as idades desaparecem perante a chama do amor. A outra face do amor é o ódio. E é ele o precursor das agressões que estabelecem as paredes do não perdoar. Não perdoar, em última análise, significa não me expor novamente a você que mostrou não ser digno da minha confiança. Há pessoas que nos agridem tanto, e sempre as entendemos. Veja bem, quantas vezes isso acontece com a gente? Vamos fazer assim um retrospecto em nossa mente. Quantas vezes vocês já não lidaram com pessoas, dentre tantas coisas boas que fizeram, mas é que nos agridem por qualquer motivo? Nos agridem com palavras, nos agridem com atos, nos agridem com indiferenças, nos agridem. Mas nós deixamos passar desapercebido, porque são pessoas que para nós são pessoas muito queridas, muito amadas. Já nem dá bola para isso, né, fofa? Existem outras em que a primeira agressão já estabelecemos nossos muros de defesa. E pronto, não as perdoamos de jeito nenhum. Há uma predisposição em nós que vem do nosso passado. Não é a primeira vez que possivelmente o passado, muitas encarnações, deixou marcas em nós. Agora é bom perguntarmos por que a vida nos coloca frente a frente e de novo com aqueles que nos agrediram ou nos agridem. Porque a vida não nos desvia, né, dos nossos caminhos e nos deixa seguir em paz. Qual é a intenção dos governos ocultos que regem o caminhar humano? Com razão, dificilmente entendemos isso. Ainda não nos acostumamos com a ideia da imortalidade da alma. Para nós, nascemos dos nossos pais, terrenos, vamos viver uma vida e depois morreremos. E depois não se pode saber o que vai ser de nós. A maioria não gosta de falar em morte. A maioria não gosta de estudar a imortalidade. O medo do desconhecido se agiganta e afasta as pessoas do entendimento necessário das dinâmicas do eterno viver. Na imortalidade não pode existir mágoa, gente. Esta é uma lei. E ninguém pode escolher se deseja ou não a imortalidade. Não existe um momento em que optamos por continuarmos ou não vivendo nossas vidas espirituais. Para chegarmos até aqui, como humanos, já usufruímos bastante das benesses da vida. Já curtimos muito as delícias dos paraísos estabelecidos. Já somos, pois, responsáveis pela harmonia geral do universo que nos acolheu tão logo fomos criados por Deus. Há um destino para todas as almas, já definido pelo Pai quando nos criou. Então, precisamos nos capacitar para ele. Esta capacitação tem início no conhecimento e na vivência da ideia da imortalidade. Assim, paradigmas necessitam ser mudados, agora que já sabemos dessa verdade. Quando éramos bebês espirituais, quando
começamos assim, bem pequenininhos, fomos embalados pelas brisas. Agora crescemos um pouco. E crescimento representa compromissos e responsabilidade. Isso quer dizer que no início, quando nós começamos a encarar o que nós temos que desfazer de nós estávamos ainda no início de todas essas coisas. Então tudo era tão pueril, não é? Agora representa compromissos e responsabilidades, porque à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos ficando mais compromissados com a verdadeira espiritualidade. Já que na imortalidade não se pode admitir as mágoas, então tenho que me livrar delas, no período em que elas se agigantam em mim. Na época em que os construtores das mágoas em nós se apresentam de novo como espectadores passivos ou ativos das nossas ações. Se fortalecermos o muro da defesa, postergamos o bem que o perdão proporciona. Geralmente quem nos magoa hoje foi nosso grande afeto do passado. Pode crer. Um afeto que por determinada razão deixou de ser afeto. Assim, entre ele e eu estão estabelecidas outras correntes que passam pelos elos do amor antigo. Este é um bom princípio, um bom caminho para iniciarmos nossa jornada de retorno à amizade anterior. Outro ponto a ser considerado é que ninguém nos agride gratuitamente. Se assim fosse, estaríamos sem as proteções da justiça divina. Pessoa alguma tem o direito de chegar até nós e nos agredir ou prejudicar sem uma justa razão. Pelo menos a razão na cabeça do agressor. Este é um ponto obscuro e difícil da história. Juramos sempre que o agressor é nosso inimigo e que não tinha o direito de tirar nossa paz. Aprendemos que os semelhantes se procuram e se curam, se completam. Dessa forma, minha parcela de responsabilidade também é grande dentro desse processo. Geralmente, o agredido de hoje foi o agressor no passado, próximo ou longínquo. As almas em desalinho precisam se encontrar para se corrigir. Por detrás de cada mágoa existe a indisposição de reconhecer-se partícipe do fato. Porque se alguma coisa aconteceu, de repente eu participei para que aquilo acontecesse. Muitas vezes utilizamos as mágoas como escudos de defesa. Se não ficar magoado, poderei me expor como cúmplice. Existem pessoas que sofrem para manter uma mágoa contra alguém. No fundo, queriam abraçar o outro e a outra, mas se o fizerem, poderão colocar seus prestígios em risco. Assim, as pessoas se fazem de fortes e, mesmo sofrendo, permanecem em suas posições, contraindo os rostos quando declinam o nome daquela pessoa. Fazer aquela cara feia, sabe? A fulana, sabe? Fulano. Né? Com desdém e outras máscaras mais. O perdão começa quando também nos reconhecemos culpados. Este é o momento do amadurecimento. Este é o momento de Deus em nós. Por isso, quem perdoa, ilumina-se. Não posso ter a pretensão de ser melhor do que ninguém.
de ser mais amado que ninguém. No fundo, todos somos iguais, criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim, se desejamos a paz e a felicidade, não podemos sustentar manchas em nossos espíritos. Não podemos odiar alguém, porque aquele que odeia abre portas para também ser odiado. Olha, quando você chegar de volta à casa do Pai, você vai ficar sabendo de tudo. Agora, no momento, o que você tem que fazer é seguir as regras do jogo aqui. É seguir as coisas que Jesus deixou para nós, os ensinamentos todos que Ele deixou, é seguir. Para que você não passe por essas situações, viu, Catinha? Porque se você passou na outra, você um dia lá, quando você voltar, vai saber. Mas se você está aqui agora, é o agora que importa. É este momento que existe. O ontem já era, o amanhã talvez, o hoje, o agora é o que nós estamos encarando. Então nós temos que nos preocupar com este momento agora. É o que nós estamos fazendo agora, é como nós estamos agindo agora, é como nós estamos sentindo agora. Não é o ontem, nem o será que vou. Olha quantas resgates nós não sabemos do que nós fomos nas outras encarnações, não é isso? O que nós fizemos ou deixamos de fazer. Agora, nós trazemos para cada encarnação que nós vamos indo uns sentimentos. Esses sentimentos é que nós temos que analisar. Nós vamos analisando. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu sou assim? Por isso é que eu bato tanto na autoanálise. É por isso. Porque se você não sabe o ontem, você tem que saber o que você está sentindo agora. E neste agora, pelo seu sentimento, por tudo aquilo que esse centro espírita virtual ensina, nós vamos pegando cada ensinamento desse e vamos tratar de nos resolver agora. Porque é o agora que nós temos neste momento de oportunidade que Deus nos deu como reencarnação. Eu bato muito na autoanálise demais da conta, porque essa é muito importante, pode acreditar. Não podemos odiar alguém, porque aquele que odeia abre portas para também ser odiado. É pura questão de escolhas. Que tipo de vida desejo para mim? Então, você, Catinha, a vida deseja para você? Aquela que me coloca de costas para os inimigos ou aquela que me coloca de frente para me resolver com eles? Então, quando você tiver um sentimento, você vai saber, tá? O que fazer. E, na verdade, quem são meus inimigos? Aqueles que não fazem o que eu quero? Como eu quero? Onde e quando eu quero? Aqueles que não pensam como eu e que eu faço um esforço tremendo para fazer com que ele seja aquilo que eu quero que ele seja? É o que acontece muito entre os casais. Eu canso de falar isso no centro. Um sempre está obrigando o outro a ser, ou pensar, ou fazer como ele acha que é certo. E daí vem aquele outro tema que eu disse para vocês. Conviver é uma arte. É respeitar o outro como ele é. Porque quando a gente impõe a nossa verdade ao outro, primeiro que nós estamos criando um atrito. Segundo,
né? Que ele pode se tornar um inimigo meu. Aqueles que entendem meu modo de ser e agir, aqueles que me deixaram porque nosso tempo juntos, que são os casais, terminou. Quem são meus inimigos? Eu de fato conheço-os e conheço as verdadeiras causas das nossas inimizades. Vocês têm certeza que vocês conhecem o porquê das pessoas que se afastam de nós, sem a gente muitas das vezes saber por que se afastou? Por que aquela pessoa não fala mais comigo? Por que aquela pessoa me vira as costas? Por que aquela pessoa me trata com tanta força de me destruir? Por quê? Por que faz isso? Não seriam elas caprichosas da minha personalidade? Porque nós temos caprichos nossos, que muitas das vezes atingimos o parceiro, a parceira, os amigos, os filhos, os irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Estes débitos do meu lado, que ignoram a realidade da vida. Quanta gente ignora a realidade da vida? Quanta gente! A verdade é que poucos avaliam suas inimizades. Isto é uma grande verdade. É difícil as inimizades. Mudar de interesse é verdade. Apenas sustentam-nas e muitas vezes de forma infantil e que fortalece ainda mais o seu muro de defesa. Reprisando. O perdão é difícil porque ao perdoar, reconhecemos que também erramos. Gostou dessa frase? Né? Então vamos lá de novo. O perdão é difícil porque ao perdoar, reconhecemos que também erramos. E somente neste reconhecimento o perdão acontece. É por isso que muitos dizem assim: eu perdoo, mas não quero nem ver mais aquela cara, longe de mim de preferência, bem longe. Tá perdoado sim, mas não pensa que eu vou esquecer não, eu quero bem longe de mim. Significa culpar-se também. Mas de qualquer maneira, é o que eu sempre falo para as pessoas, gente, perdoar é você realmente sentir que aquilo que você passou, primeiro você se analisa, vê se você tem erros naquela história. Eu paro muito para pensar quando alguém vem assim com uma série de coisas me falando, eu paro para pensar, gente, vai que eu estou fazendo alguma coisa que não está muito positiva. Porque se eu tenho todo o direito de errar, né? De repente alguém está me alertando de um erro que eu não estou enxergando. Isso pode. Porque na verdade nós todos nos achamos ótimos. Quem erra são os outros. Então, por conseguinte, muitas das vezes as pessoas dizem alguma coisa e a gente fica meio chateado, mas se você parar para pensar antes de entrar na mágoa, vê se aquilo que ela falou não é verdade. Sabe? Faça uma autoanálise. Vê se aquilo que foi dito para você não foi de merecimento. Presta bem atenção a isso. Né? Então, por conseguinte, minha gente, presta atenção. É tão bom quando nos libertamos da vaidade de sermos muito bons e vítimas perante as situações que nos agradam, que não nos agradam. Traz alívio para aqueles que assim pensam.
dá mais vida na vida e com isso mais força para as novas conquistas. Você que está me escutando agora, vocês todos aí, faça um teste. Se tem um inimigo, tente entender a causa dessa inimizade. Eu não gosto muito dessa palavra inimigo. Inimigo para mim parece guerra. Vamos dizer assim, se vocês têm perto de vocês alguém que vocês preferem ver a 5 metros de distância, porque se sente mal com a presença delas, primeiro, eu vou alertar vocês de que muitas vezes eu me sinto mal realmente com alguém perto de mim. Eu sou doadora de energia e existem aqueles que estão necessitados de energia e me vampirizam. E isso me faz mal. Então preste atenção. Existe isso, gente. Existe essa situação. Existem pessoas que se aproximam de nós que estão necessitadas de energia. E como você a tem, ele a suga. E aí você se sente mal com aquela pessoa perto de você. Você não gosta daquela pessoa perto de você. Mas isso é normal. Porque a pessoa vai tirar energia de onde tiver, gente. Porque ela não tem conhecimento de que você respirando fundo, trabalhando chakras, que você vai ter realmente a sua energia de volta. Mas as pessoas não têm conhecimento disso, são pessoas comuns, não estão, a maioria das vezes, dentro da nossa filosofia. Então elas não aprendem a se defender. Porque muitas vezes, eu trabalhando lá como atendente fraterna, eu tenho que me levantar, ir para a varanda, ir para outro lugar, fazer meu exercício respiratório para poder repor minha energia. Isso, sabe? Então nós precisamos nos defender, porque os outros vão se aproximar e vão te sugar, sabe? Porque na verdade são necessitados, não é maldade. Se vê bem, eu como atendente fraterna, por exemplo, e a vocês que trabalham fora, se estão com alguns colegas perto de vocês, vocês que fazem alguma coisa, vivem, naturalmente estão vivendo, vocês não sabem o que está se passando na cabeça do outro. E isso que está se passando com o outro, muitas das vezes, vai fazendo com que ele vá ficando denegrido de energia. As energias vão indo embora. Outro dia, eu encontrei uma moça que chegou perto de mim, me abraçou, me beijou, fez, aconteceu. Quando ela saiu de perto de mim, eu fiquei para baixo, sabe como é que é? Fiquei malzona, eu digo, gente, foi minha energia embora. Depois eu fui conversar com ela a respeito de como eu posso te ajudar, minha santinha, porque você está sem energia, meu bem. Aí ela disse, minha filha, lá no trabalho está um inferno, porque a minha chefe está botando tudo para quebrar, eu não aguento mais. E começou a chorar. Disse, né? Então ela estava cheia de problemas. A energia dela foi para o brejo e ela não sabe repor. Uma pessoa comum, né? Então, por conseguinte, minha gente, isso acontece de monte. Nós perdemos nossa energia por conta das pessoas que nos vampirizam por necessidade. Você que me ouve agora, então, vai fazer um teste. Avalie com sensatez. Veja se você também não teve culpa numa situação qualquer que você esteja discutindo com o marido, com a mulher, com o filho, com a avó, com quem que seja, com o vizinho do lado. Vizinho do lado. Vizinho do lado é um bicho. E com o vizinho do lado, com o empregado, com lá quem for. Né? Se você discutiu,
se o seu jeito de ser não contribuiu para isso. Porque às vezes nós estamos tão irritados com a situação que a gente realmente não fala só, a gente bota para quebrar. Não é não? A gente roda uma baiana, baixa o barraco, a situação fica preta. Né? Agora pense no inimigo, quer dizer, aquele que você considera como tal, que é o outro. Entenda que é filho ou filha de Deus, igualzinho a você. Imagine que já estiveram juntos, agora ou no passado, e que já se amaram como pai, mãe, filhos, esposos, amigos, enfim, numa relação que os ligou. As inimizades surgem quando o ser amado não corresponde ao nosso ímpeto de sermos amados por eles. Mas as pessoas passam em nossas vidas. Cada qual está no lugar certo e na hora certa para os trabalhos e ajustes próprios. Não podemos reter ninguém conosco e tampouco exigirmos que elas pensem como nós. Isso porque nos damos o direito de pensar como bem quisermos. Isto Deus nos deu e que eu chamo, e está escrito, não fui eu que falei, de livre arbítrio. Cada um pensa, age como quer, como acha certo. Você é livre para pensar, para agir. Tá? Muitas inimizades têm origem nos processos passionais. Ora, com relação àquele ou àquela que amamos, o marido, mulher, amante, lá que for, e que por agora não pode mais ficar ao nosso lado, compete-nos aceitar a nova realidade. Há uma razão lógica que entenderemos um dia. Se alguém que um dia lá, aquilo que eu falei aqui para você, fofinha, quando nós voltarmos à casa do Pai, nós vamos ter conhecimento de tudo aquilo que se passou nesta encarnação. E vai se juntar a nossa essência. Que lá em cima, a nossa essência, aqui nós temos um ego. Nós estamos, não somos. Aqui eu repito isso de monte. Aqui nós não somos, nós estamos. Lá na casa do Pai nós somos. Então quando chegar lá, nós vamos saber, juntando a toda aquela mala que nós temos guardada lá de nossos padrões de vida, nós vamos saber determinar o que nós vamos ter para a próxima encarnação que desfazer. É uma mala, é uma verdadeira mala, minha filha, pode crer. Se alguém nos traiu, com toda certeza foi traído por nós no passado, quem sabe? Ele apenas veio cobrar, quem sabe? E que pena que o fez, né? Chato para dedéu. E ainda se alguém o levou de nós, ótimo, não seria bom para nossas vidas. As mágoas estagnam nossas mentes no momento inglório. E ficamos ali, sorvendo o hálito infectado daqueles redemoinhos que vai se tornando pastoso à medida que o acalentamos. Então vejam bem, perdoar significa livrar-se da mágoa, significa enaltecer o amor que rege a vida. Aquele que não perdoa está na contramão do bem, não para com os outros, e sim para si próprio. Perdoar é uma atitude divina, é resolver-se, é entender-se com Deus. Nossos agressores passam. Amanhã, de novo, poderão ser nossos amigos, por que não? Aquele que não perdoa julga-se superior. Tá, mas que superioridade é essa? Hã?
O ser maior deste planeta perdoou seus agressores publicamente para nos mostrar que somente assim iremos a Deus de maneira plena. Perdoai-os, Senhor. Eles não sabem o que fazem. E passar por que ele passou, minha gente, nós estamos longe de chegar perto. Muito longe. Então, se um ser como aquele nos ensinou o perdão desta forma, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Pensem nisso. Existe a história de Carmesinda, espírito extraordinário, conhecedor profundo das leis biológicas, expert nas conferências, viajadora de todos os países e continentes, doava aos pobres tudo o que ganhava, vivia com simplicidade e por isso mesmo era admirada. Um dia, desencarnou. Todos imaginaram Carmesinda nos braços de Jesus. Os pobres acompanharam o enterro do seu corpo, assim como os doutores e os poderosos. Coisa bonita de se ver. Contudo, Carmesinda não foi para os braços do Mestre amado. Ainda tinha coisas a realizar. Nossa irmã, com a ajuda de mentores amigos, olhou de novo para a terra e viu que havia ficado a Taliana, mulher com 65 anos, e que na infância de ambas havia roubado seu namorado. Profunda mágoa se estabeleceu no coração de Carmesinda. Ao mesmo tempo, tendo mostrado a ela que os caminhos dos três seguiam rumos diferentes, a mágoa ficou em seu peito. Taliana, quando fez 60 anos, procurou Carmesinda, querendo conversar com ela. Nossa grande dama das ciências e dos pobres nunca encontrou tempo. O muro estava muito alto e fortalecido. E assim deixou o corpo físico. Agora, frequenta a escola dos perdões. Não foi fácil se matricular. Quase todas as milhares de vagas estavam ocupadas. No mundo espiritual, as verdades saltam dos olhos. E quando nos reconhecemos culpados, queremos logo nos livrar das culpas. Na primeira aula, que sempre é individual para uma avaliação pessoal, Carmesinda se viu em outra vida, na qual havia roubado o namorado de Taliana. E viu que a amiga de infância só estava vendo a situação que é. Parece historinha que se conta para criança, né? Não? Parece até historinha arranjada para ilustrar compêndios. Contudo, não é. E como ocorreu com aquela doutora, tantos e tantos precisam perdoar. O perdão legítimo não busca as causas das mágoas. Ele se estabelece como lei divina. Meu povo, avalie-se, olhe para os céus. Lá será a sua futura morada e a sua morada verdadeira. Eu digo futura agora, mas é a verdadeira. Se desejar um céu de felicidade, comece a conquistá-lo aqui mesmo. Não morra sem perdoar aquele que ofendeu seu coração. Isso não é nada inteligente e tampouco de acordo com os desígnios do nosso Pai maior. Aquele que não perdoa, não percebe o quanto é carente dos perdões. E percebe quantas vezes é perdoado. Quantas vezes a gente faz coisa errada no nosso caminho e somos perdoados. Abracemo-nos como irmãos, não exigindo dos outros aquilo que nem mesmo nós podemos dar.
Se alguém feriu seu coração, perdoe e caminhe. Aquele que assim age, recebe a cota salutar da sua atitude sublime. Se estiver muito difícil perdoar, dê um mergulho no seu interior para conhecer-se melhor. Olha a autoanálise aí novamente. Veja se aqui ou acolá também não ofendeu alguém, se não deixou a desejar, se não infringiu regras. Mas, sobretudo, entenda que todos somos aprendizes. E neste processo, erros são normais. Você é testemunha disto. Nós todos somos testemunha disso. Nós todos estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola, onde viemos para aprender a crescer. Mas, sobretudo, entenda que você é testemunha disto. Pessoas podem até tirar pedaços dos nossos corpos físicos, mas dos nossos espíritos, nunca! E o espírito é o que permanece. Não permita que ele seja machucado. Agressores são nossos mestres. E daqui a pouco serão nossos pares, pois que todos pertencemos à imensa família cósmica. Vamos lá? Respire fundo e diga: eu perdoo, que entendo e, portanto, sou amadurecido. Que a paz esteja com todos vocês. E vamos aprender a perdoar. E vamos perdoar para ter paz. Beijinhos, Miss, a vocês todos. Ok? Obrigada, fraterna. Maravilhoso poder te escutar e poder compartilhar aqui na área de texto também as nossas ideias. Ainda sofremos tanto, né? Com esse sentimento que é a mágoa, a tristeza, enfim. Mas eu sempre pergunto para mim todos os dias, quando eu vou ou julgar ou criticar alguém, ou enfim, ter alguma atitude que venha ferir ou magoar alguém, eu sempre pergunto o que Jesus faria no meu lugar. Então nós temos que ter esse exemplo. Nós temos que ter uma base, temos que ter assim um ponto de referência para a gente não cair sempre nos mesmos erros. É que muitas vezes a gente diz assim, até quando eu tenho que estar dando a face? Não é se permitir, né, em ser torturado, ou que alguém venha te maltrate. Ser espírita também não é aceitar tudo, mas saber dialogar, saber ter paciência, saber às vezes entender o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, né? Se colocar um pouquinho no lugar dela, por que ela está agindo assim? Porque nós também muitas vezes agimos assim. Ou talvez já fomos até pior, né? E só o tempo vai nos mostrar e vai nos curar
seja a ferida que estiver aberta. E nós só vamos conseguir, como disse a Frater, voltar à nossa casa, que é na pátria mãe, se a gente dar início a esse sentimento que é perdoar. É mais fácil as pessoas trocarem de sala do que sair daquela casa espírita, ou pegar a bolsa e dizer para a esposa, ó, tô indo embora, ou dizer para o marido, não te quero mais, porque o orgulho ainda predomina, né? O orgulho ainda nos tapa a nossa visão e não permite que a gente coloque em ação a oportunidade de recomeçar e mudar. E tudo passa tão rápido, muito rápido. E às vezes a gente não se dá por conta, os avisos, né, os amigos. E aquele que às vezes vai nos ajudar no momento mais difícil é aquele que a gente mais julga. Aquele que a gente falou mal dele, aquele que a gente disse, eu não quero mais a amizade daquela pessoa. E às vezes na situação mais crítica que estamos passando, é aquela pessoa que vai passar no nosso caminho e vai nos oferecer ajuda. E aí nós vamos ter que ter a humildade de aceitar a ajuda, porque ali é a oportunidade que Deus está dando para que a gente possa se reconciliar. É aqui, hoje, agora, neste plano de provas e expiações, não vai ser lá do outro lado. Obrigada, viu, Frater? E eu gostaria assim, ó, é um trabalho que eu sei que a gente se identifica muito. Esse trabalho de autoajuda dentro da doutrina, porque nós precisamos todos os dias se fortalecer, ouvir uma palavra que diz, tu é capaz, tu pode, tu é luz, tu é amor, para vencer. E a gente tem que ter uma base. Ninguém vive sozinho. Ninguém vai vencer sozinho. Temos que ter alguém que possa olhar para nós com olhos de amor, não de condenação. Então vamos dar início agora às nossas vibrações. Coloque as suas águas para que ela possa ser fluidificada. Quem está no trabalho, mentaliza os colegas que estão em sua volta. Quem está nos seus lares, sentem confortavelmente nas suas cadeiras, no sofá, enfim, onde você se encontra neste momento. E eu convido para que a gente possa levar nosso pensamento serenamente e vamos pedir a Deus Senhor, não me deixes o pensamento prender-se a coisas fúteis, ao orgulho, à maledicência, ao pessimismo. Que o nosso trabalho ele seja construtivo, que no qual possa tratar a todos com atenção, com um sorriso nos lábios. Que onde nós estivermos, que possamos olhar diretamente nos olhos das pessoas para senti-las e compreendê-las. Que não possamos julgá-las. E que também possamos deixar de sermos exigentes em demasia. Que especialmente, Pai, no nosso lar, mantenha permanente atitude de compreensão e carinho, calando a palavra que fere, servindo e compreendendo as necessidades dos familiares. Sobretudo, Senhor, lança sobre nós os raios luminosos da Tua presença, que nos fortalece,
e tranquiliza, fazendo desta tarde inesquecível. Que tudo que aqui hoje escutamos através da nossa irmã fraterna, nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente e, com a tua ajuda sublime, resgatar para com todos aqueles que muitas vezes julgamos, criticamos, apontamos seus erros. Nos ensina, Pai amado, a olhar dentro de nós, a reconhecer cada dificuldade que ainda enfrentamos. Quando estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, eu tenho a grande certeza que já estamos sendo beneficiados pelos amigos em nossos lares. Sei que eles trabalham em nosso físico e nosso espírito para tratar das nossas enfermidades. Mas precisamos firmar o nosso pensamento na energia mais sublime, que é a tranquilidade, a paz e a confiança plena da nossa transformação moral. Mas que possamos ser hoje aqui um farol infinito, transmutando a Tua luz, Pai, para todo este planeta Terra, esse universo infinito que desconhecemos e que sabemos que existe muitos irmãos que ainda não conseguem Te encontrar, buscam em lugares escuros, mas com o coração ainda cheio de ódio, de mágoa. Que a nossa luz possa tocar em cada irmão, seja ele branco, preto, pobre ou rico, seja ele que se encontra num hospital, num presídio, num orfanato, numa clínica, num asilo, seja aquele que perdeu a sua casa, seus familiares, seu emprego, seja aquele que se envolve nas drogas, seja aquele que hoje, por algum motivo, está chateado, magoado, por alguma atitude nossa. Pedimos pelo nosso lar, pela nossa família, seja ela carnal ou espiritual, pois Tu nos deste, Pai, a grande oportunidade de retornar e servir a todos com a mais simplicidade, levando a Tua doutrina com alegria em nossos corações, sem interesse, sem vaidade, e que possamos olhar a todos com o mesmo amor, com o mesmo brilho nos olhos. Esta água, Senhor, este bem tão precioso que recebemos gratuitamente através da chuva, dos rios, dos mares, dos açudes, as águas que chegam em
em nossos lares, pelas torneiras, que elas possam ser fluidificadas. Que cada um de nós, neste momento, possa mentalizar a tua luz infinita e que essa luz possa transmutar dentro dos nossos lares, amparando os filhos, as esposas, os maridos, nossos pais, nossos irmãos, nossos netos, nossos avós, sobrinhos, amigos e principalmente os nossos desafetos, pois são eles que nos ensinam a todos os dias a perdoar. Que possamos dar o primeiro passo, sermos o teu exemplo de amor e bondade. Então eu convido para que todos possam respirar profundamente, mentalizando os nossos governantes, os nossos médicos, enfermeiros, advogados, juízes, professores, os nossos militares, a nossa polícia civil, que possamos mentalizar todos os irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esta tarde de estudo e que possamos hoje nos sentirmos bem melhores do que ontem. Então, nós encerramos as nossas atividades com uma prece de encerramento, aonde a nossa irmã Dulce irá nos envolver com seu amor, com seu carinho. E eu desejo a cada irmão aqui presente muita paz e muita luz. Olá, continuando esta vibração de amor e carinho, agradecemos ao Pai por este estudo maravilhoso da nossa irmã fraterna, fazendo uma pequena prece desse elemento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa Santíssima Imagem. Que assim seja, graças a Deus.